É com muita alegria, meus irmãos, que esta noite nós nos voltamos mais uma vez para a carta de Paulo aos Gálatas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, manter a sua Bíblia aberta, ter aí na sua mão o seu boletim de anotação. Para alguns já não é mais um boletim, já é um caderno universitário que estão usando. Glória a Deus por isso. Mas que principalmente você, conforme nós oramos agora, ouça a palavra de Deus e que ela venha falar profundamente à sua vida, ao seu coração. E nós vamos chegar, meus irmãos, ao final do capítulo 4 de Gálatas. Na série, cujo tema geral é o seguinte: no verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. Esta é a mensagem de Gálatas. Este é o tema que temos percorrido nas últimas 11 mensagens, completando hoje. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. E hoje nós vamos, irmãos, percorrer os versículos 21 até 31 de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, de 21 a 31. Dá uma olhadinha ao redor se alguém não tiver uma Bíblia de papel ou de bytes e bits. Compartilhe aí a sua para que todos nós possamos ler. Ok? Vamos ler juntos, irmãos. 21 a 31 diz assim a palavra do Senhor. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Queridos, na mensagem de hoje, Paulo vai nos ensinar finalmente, nesse texto, esta grande ideia simples, que eu enumero agora. O contraste entre os evangelhos, o evangelho verdadeiro e o falso, o contraste entre os evangelhos deve nos mover a escolher o verdadeiro. O contraste entre os evangelhos deve nos mover a escolher o verdadeiro. Antes de nós continuarmos, nós temos essa noite pessoas que têm algum conhecimento bíblico e outros que não têm tanto assim. Então vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Uma pequena aulinha de EBD bem rapidinha. Paulo está se referindo, meus irmãos, à narrativa do livro de Gênesis, da vida do patriarca de todo judeu, um homem chamado Abraão. Ele já vem explorando a vida de Abraão como exemplo daquele que foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Nós já vimos isso em outras mensagens. Agora ele está se referindo ao episódio na vida de Abraão, em que ele, já sendo de muita idade, perto dos 90 anos, a sua mulher disse o seguinte: toma a minha serva e tenha um filho com ela. Antes que você comece com a sua veia de justiceiro social e de exploração ou defesa das minorias, pode parar, porque isso aí era um costume amplo na época, em que, quando a senhora era estéril, um filho
da sua serva era gerado, e esse filho, na verdade, era da senhora, ok? Então foi isso que aconteceu. Então, pelos meios que todo mundo sabe como as crianças vêm ao mundo, Abraão gerou um filho com a escrava Agar. E ele nasceu, o nome dele é Ismael. Bem, passado um tempo, Sara, a mulher de verdade de Abraão, deu à luz a um filho. Ela ficou grávida e deu a ela um filho na sua velhice. A menopausa, tudo já tinha passado há décadas. E Deus, sobrenaturalmente, fez Sara engravidar e ela teve um filho, o nome dele é Isaac. Então é sobre isso que o nosso texto está tratando. A diferença, o contraste entre uma situação e a outra, e Paulo vai, com a autoridade apostólica que ele tem, a gente já vai falar sobre isso, ele vai tratar o que isso tem a ver com a nossa salvação pela graça, mediante a fé. Ok? Eu sei que poderia ser mais detalhado, mas é só você abrir a sua Bíblia em Gênesis a partir do capítulo 12, 13 e 15, e você tem essa história toda lá, e você pode ler com detalhes. Conforme nós vimos então, irmãos, nas últimas semanas, nas últimas mensagens, nós estamos seguindo uma divisão de argumentos, que um certo comentarista de nome Warren Wiersbe concebeu, baseado obviamente no texto, como sendo a linha de argumentos de Paulo para convencer aos Gálatas que eles estavam seguindo um falso evangelho e trazê-los de volta ao verdadeiro evangelho. Paulo, então, percorre 6 argumentos para provar que Deus salva pecadores unicamente pela graça, mediante a fé e nunca pelas obras. Em outras palavras, pela fé na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, e nunca pela religiosidade, pelo caráter, pela bondade ou nenhuma dessas coisas. Não que bondade e caráter não sejam coisas importantes, mas não leva ninguém para o céu. É isso que Paulo está comprovando para os Gálatas através desses 6 argumentos. Mensagens atrás, nós vimos que no capítulo 3, de 1 a 5, Paulo usa o argumento pessoal, tratando da experiência dele com os próprios Gálatas. No capítulo 3, de 6 a 14, argumento número 2, o argumento escritural, onde ele usou 6 citações do Antigo Testamento. No capítulo 3, de 15 a 29, ele usa o argumento lógico, terceiro argumento, ao conversar com os seus destinatários, os Gálatas, sobre a lógica de como funciona um pacto, uma aliança. E tudo isso você pode confirmar e conferir se quiser nas mensagens anteriores, está tudo gravado. Depois o argumento número 4, agora já no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, e este foi o argumento histórico. Paulo trata sobre o papel da lei na história de Israel, detalhando em especial a parte do argumento lógico, o argumento anterior, a parte da adoção de filhos que Deus nos presenteou. Semana passada, nós chegamos ao penúltimo argumento, o argumento emocional do capítulo 4, do 12 até o 18, onde Paulo apelou para as queridas lembranças de afeto, amor e amizade que esses irmãos deveriam ter para com ele, porque assim o relacionamento deles havia começado quando Paulo plantou esta igreja. Contudo, nós estendemos a nossa divisão do texto não apenas até o versículo 18, como está ali, mas fomos até o versículo 20. Por isso que hoje vamos começar no 21, quando chegamos ao nosso 6º argumento de Paulo, o argumento alegórico, onde ele vai usar na vida de Abraão e os seus relacionamentos com Sara e Agar, um argumento para com eles. Bem, feito esse resumo, nós vimos então os versículos 21 a 31, Paulo argumentando um após o outro como eles precisavam olhar para a sua própria história, olhar para a sua caminhada com Deus e olhar para o passado do povo de Israel e ver o que estava errado, o que estava contrastando entre o evangelho que havia sido levado até a Galácia, para os Gálatas, e o evangelho que Paulo havia trazido para eles. Paulo está fazendo aqui, irmãos, um embate para que eles abandonem a falsa fé, o falso ensino, o falso evangelho e se voltem para o evangelho verdadeiro. Por que isso é importante? Porque se você pegar qualquer estrada, você não vai chegar ao lugar que você queria. Se você pegar a estrada para Manaus, você não chega até Pacaraima. Se você pegar a estrada para o Cantá, você não chega até o Bonfim.
a estrada certa, com os princípios certos espirituais, vão lhe levar ao destino, que é Deus, o destino certo. Então não tem essa história de todos os caminhos levam a Deus. E Paulo estava corrigindo isso. No nosso texto de hoje, irmãos, então nós vamos fazer 3 paradas, seguindo a lógica de Paulo, sobre esse argumento alegórico. Em primeiro lugar, do versículo 21 até o versículo 23, Paulo vai nos ensinar o seguinte esta noite. O contraste histórico entre os evangelhos está na origem divina e na origem humana de cada um. O contraste histórico entre os evangelhos, o verdadeiro e o falso, está em que um tem origem divina e o outro tem origem humana. No versículo 21, Paulo inicia este seu último argumento usando a história de Israel e, a partir daí, oferecendo uma alegoria, um simbolismo do que significa essa parte da história. Uma alegoria, irmãos, é uma narrativa que possui um significado mais profundo por trás dela. Ou seja, existe uma história real que realmente aconteceu, porém Paulo, pela iluminação, pela inspiração do Espírito de Deus, sabe, dado por Deus sabedoria, que esse texto possui uma verdade mais profunda e é isso que ele está trazendo para eles. Neste caso, trata-se do relacionamento de Abraão com sua esposa Sara e com Agar, as 2 mulheres com as quais ele teve filhos. Um exemplo moderno, irmãos, de alegoria, não tão moderno assim, mas mais moderno do que o exemplo de Abraão, é o livro O Peregrino, de John Bunyan. Contudo, nesse livro, nós vamos ver que, se não fosse as dicas que o autor dá, nós leríamos O Peregrino e não entenderíamos exatamente o que ele está querendo dizer. Um outro exemplo moderno de alegoria são os livros, e consequentemente filmes agora, de C.S. Lewis, a série de As Crônicas de Nárnia. Como pode um fã de Lewis esquecer esse nome, né? As séries das Crônicas de Nárnia, onde quem não sabe que o leão Aslan é uma alegoria de Cristo? Quem não sabe que a bruxa branca, né, a bruxa do gelo, é uma alegoria de Satanás? Quem não sabe que Edmundo é uma alegoria do pecador que é comprado, que é restaurado? Então existe um significado mais profundo em cada uma desses exemplos. Porém, o uso que Paulo faz, irmãos, aqui de Gênesis no nosso texto de hoje, de forma alguma, preste atenção, nos dá autorização para sair procurando e encontrar significados ocultos em todos os eventos do Antigo Testamento. Não é um passe livre para fazer isso. Se tomarmos essa abordagem para todo e qualquer texto da Bíblia, podemos fazer com que a Bíblia signifique praticamente qualquer coisa que nós quisermos. E é assim exatamente, irmãos, que surgem os falsos ensinos. Se você parar para pensar, parar para comparar, as igrejas neopentecostais de hoje praticamente só usam o Antigo Testamento. Eles pegam textos que não têm absolutamente nada a ver com coisa alguma, que têm um objetivo e uma mensagem específicos, faz uma interpretação mirabolante, um malabarismo, e diz, Deus me disse que tal e tal coisa. Então, veja bem, Paulo é apóstolo, ele está escrevendo aos Gálatas debaixo da inspiração do Espírito de Deus. Eu e você não. Então é importante nós fazermos uma enorme divisão aqui para achar que não é um passe livre para podermos usar o Antigo Testamento como nós quisermos ou como desejarmos. Neste caso, o Espírito Santo inspirou Paulo a discernir o significado mais profundo da história de Gênesis, mas nós devemos sempre interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E onde o Novo Testamento nos dá permissão, podemos aí sim procurar esses significados. Caso contrário, devemos aceitar as declarações simples das Escrituras e não tentar, entre aspas, espiritualizar tudo. Pastor, dá um exemplo simples. A velha história de Davizinho descendo ao riacho para pegar as 5 pedrinhas. E aí vai o pregador, que eu nem sei se eu deveria chamar de pregador, e diz, esta noite Deus quer usar as 5 pedrinhas na sua vida, amém? Ainda bem que ninguém disse amém, porque esse pregador você não responde amém. E ele vai usar a pedrinha, qual pedrinha vai ser? Da fé, e a pedrinha da perseverança,
e a pedrinha do amor, e a pedrinha... Do quê? Não, essa é a última. Já estava guardado aqui no dedo mindinho. A pedrinha da vitória. Aí no quinto dedinho, da quinta pedrinha, e a pedrinha do dízimo. Não esquece, importante. Se você nunca ouviu uma mensagem dessa, você não perdeu nada. Sabe o que significa, irmãos? Davi descendo ao riacho para pegar 5 pedrinhas para lutar contra Golias? Davi descendo ao riacho para pegar 5 pedrinhas para lutar contra Golias. É isso que significa. Não significa absolutamente mais nada. Não tem significado espiritual oculto e profundo naquilo. Pastor, mas a pedra é Cristo. Não, não é. Não nesse texto. Nesse texto, a pedra é uma pedra. E o riacho, pastor? O riacho são as tribulações? Não. O riacho é um igarapé, que ele foi lá, vai ver que ele estava com sede também, eu fui se banhar antes da luta, estava, sei lá, fedendo, não sei. Mas, a Bíblia é simples, irmãos. O povo que tenta complicar. Isso dito, acho que você já compreendeu que uma boa interpretação bíblica, uma boa hermenêutica, não pega de maneira nenhuma o que Paulo está fazendo aqui como carta branca, para usar a Bíblia como quiser. Bem, toda essa analogia usada por Paulo aqui envolve 5 pares, 5 conjuntos de 2. Preste atenção. 2 mães, 2 filhos, 2 pactos ou alianças, 2 montes, o Monte Sinai e o Monte Sião, mesmo que esse não seja mencionado no texto, está subentendido. E 2 cidades, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Eu gosto de Paulo, irmãos. Ele é simples, ele é metódico, ele é matemático, está tudo ali. Isso dito, o verso 21 começa questionando se os gálatas que desejavam viver debaixo da lei, se realmente eles tinham estudado a lei. Versículo 21 diz, repetindo, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Vocês já estudaram? Vocês já prestaram atenção? Ou seja, irmãos, esses gentios, esses não-judeus, haviam sido seduzidos, enfeitiçados pelos falsos mestres, mas eles sequer haviam estudado aquilo que eles haviam abraçado. É muito fácil, irmãos, nós acreditarmos na palavra do outro. É por isso que eu disse no começo desta mensagem, deixe a sua Bíblia aberta. Confira o que está nas Escrituras. Tem dúvida? Anota. Depois vai lá, pastor, olha, o senhor falou aqui esse negócio aqui, estava com um cheirinho de heresia. Foi heresia, pastor? Olha aqui. Questione. Porque o nosso compromisso, irmãos, é com a verdade, não é com homens, muito menos com este homem. Paulo, então, meus irmãos, questiona se eles estavam apenas dando atenção e ouvidos às pessoas que haviam invadido as suas igrejas, ou eles realmente estavam confirmando se o ensino era desta maneira. Muita ignorância existe por parte daqueles que seguem a religiosidade e o legalismo. Não há real conhecimento, apenas um seguir de maneira cega e sem questionamento. Ciente dessa realidade, Paulo agora busca levá-los ao esclarecimento, ao conhecimento, para que eles possam entender, depois de 5 argumentos já é o 6º, como eles estavam seguindo falsos mestres. No versículo 22 e 23, Paulo então começa descrevendo os fatos históricos conhecidos e que poderiam ser encontrados no livro de Gênesis, por quem quisesse. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos no século I, por volta da década de 60, não tinha WhatsApp, não tinha tecnologia, sequer tinha eletricidade, mas qualquer um desses gentios podia ir até a sinagoga local. O que é a sinagoga? O local de reunião dos judeus. E pedir a um judeu, o senhor poderia me deixar examinar o livro de Gênesis? O judeu ia ficar estranhando assim, por quê? Mas Paulo está dizendo, isso aqui não é um conhecimento oculto, não está escondido de ninguém, é história do povo judeu, e vocês têm acesso a isso, vocês podem pesquisar como quisessem. Então Paulo descreve, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E Paulo deixa claro, irmãos, que esses 2 filhos não eram iguais entre si. Ismael foi o filho natural. Isaque foi o filho da promessa. Agora, Ismael não foi apenas o filho natural, foi o filho do jeitinho, não brasileiro, mas do jeitinho humano de Sara. Ele foi o filho que Deus não autorizou.
Ele foi o filho que Deus não planejou. Você pode perguntar assim, pastor, mas Ismael é filho natural? Isaac não é não? Ele nasceu como? Irmãos, ele nasceu de parto normal também. Mas o natural que você está se referindo aqui é que Agar não era estéril. Agar era uma mulher mais jovem, uma mulher fértil. E Abraão, obviamente, tendo relações com ela, gerou um filho tranquilamente de Agar. Mas Sara era uma mulher octogenária, uma mulher idosa. Já pensou se a irmã Terezinha aparecesse grávida aqui? A nossa igreja ia aparecer no jornal. Né, irmã Terezinha? Exatamente, só se fosse obra do Espírito Santo. Pois foi exatamente o que aconteceu com Sara, mas Abraão participou neste caso, né? É isso que o texto está dizendo, irmãos. Em que o filho natural, ele foi gerado porque um homem teve relação com uma mulher fértil e o óbvio aconteceu, que aliás está acontecendo várias vezes nesta igreja, né? Dizem que aquela quarta torneira lá, cuidado para quem não quiser engravidar. Normal. Mas não com Sara. Com ela, meus irmãos, Isaac nasceu mediante promessa, é o que diz o versículo. Isso significa, meus irmãos, que foi cumprimento a uma promessa dada por Deus e que foi recebida com fé. A promessa acontece porque a fé dada por Deus foi encontrada na vida de Abraão, como nós já sabemos. Abraão creu em Deus. Exatamente o que Paulo vem defendendo e confrontando os Gálatas há tantos versículos. Ele está agora fazendo uma comparação, irmãos, da religião humana, a religião do jeitinho, a religião do natural, com a religião verdadeira, sobrenatural, que parte de Deus para nós e não de nós para Deus. Essa é a simples diferença entre religiosidade e a verdadeira religião. A religiosidade vem de um homem que inventa um Deus. E mesmo que chame do Deus, Criador e Pai de Jesus, ele é feito à sua imagem e semelhança. Religiosidade é o Deus que atende o que ele quer. Como tem igreja evangélica que é nesse perfil aqui. Mas a verdadeira religião cristã, meus irmãos, é Deus que dita as regras, Deus que declara o que tem que ser sempre através da sua palavra. Assim, o verdadeiro evangelho vem da promessa e é recebido com fé. Ele é cheio da graça de Deus. Eis aí o contraste do nosso primeiro ponto. O falso evangelho, a religiosidade que adultera, que manipula o relacionamento com Deus, que produz uma espiritualidade artificial, plástica, ele é recebido com esforço próprio e não tem em absoluto a sua origem em Deus. O que nós podemos, irmãos, depreender para a nossa vida de tudo isso? Uma das coisas que mais produzem religiosidade em nosso coração é a ignorância das doutrinas da graça de Deus. É a pregação desprovida de evangelho, centrada no eu e no homem. Eu preciso, irmãos, você também, precisamos sermos lembrados do evangelho a cada dia e de como ele nasce na mente e no coração de Deus e é entregue a nós através da pregação da cruz. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos afastamos do evangelho, estamos dentro da igreja, mas começamos a querer seguir a Deus através de usos e costumes e de hábitos ou de status. Eu sou isso, eu fiz aquilo, eu realizei tal e tal coisa. Querer viver de história e não viver da glória de Deus, nós começamos a seguir o perigoso caminho que os Gálatas se embrenharam aqui. Não dá, meus irmãos, para nós vivermos no nosso relacionamento com Deus, no impulso recebido há muito tempo atrás, e a gente vai. Como quando você desce uma ladeira, talvez para economizar gasolina, você vai colocar o carro no ponto morto e deixa, né? Ou então vê o sinal fechado lá na frente, não adianta correr, e você vai. O carro vai perdendo impulso também. Eventualmente ele vai parar. Assim vai ser a nossa vida. O nosso Deus é o motor, ele é o combustível, ele é o óleo, ele é a engrenagem, ele é tudo. E é na dependência dele, da verdadeira religião, do evangelho sendo vivido a cada dia, onde eu mereço cada vez menos e tudo dependo dele, é que nós podemos, diferentemente dos Gálatas,
entender esse contraste e poder viver na dependência de Deus. Aí eu pergunto, meu irmão, você tem buscado a Deus como a própria fonte de poder na sua vida espiritual? Semana que vem, desculpe, na outra semana que vem estamos em conferência, na outra semana nós vamos entrar na parte chamada parte prática, digamos assim, mais prática do livro de Gálatas. Não se engane, está tudo ligado. Só vivendo a liberdade da verdadeira vida cristã, você conseguirá cumprir o que está no resto da carta. É isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Vocês não estão vivendo o fruto do Espírito porque vocês estão vivendo na carne. Vocês não estão conseguindo viver o Evangelho porque vocês estão vivendo a sua religiosidade. Não funciona. Não tem ajudinha humana, não tem jeitinho humano. É necessário, irmãos, estar na dependência dele, que é a fonte de onde flui toda a graça para a nossa vida. E não depender das nossas atividades religiosas, ou não confiar nos nossos méritos. Ou seja, a sua vida espiritual está sendo tocada pelo natural ou pelo sobrenatural? Tem sido tocado nos seus méritos ou nas promessas de Deus? Dependa de Deus. O Evangelho, verdadeiro Evangelho, tem esse contraste, em que quando um homem dependeu de si mesmo e atendeu à exigência da sua esposa, teve um filho fora da vontade de Deus, e que nós temos um problema até hoje. 1,5 bilhão de muçulmanos são descendentes de Ismael. Não problema a pessoa em si, mas a ideologia e especialmente o desafio missionário que tem que ser alcançado. Mas quando ele atendeu a Deus, e Deus disse a Abraão, na primavera virei a você, daqui a 1 ano virei a você, e Sara terá um filho. Aí, meus irmãos, benditas são todas as famílias da terra por causa daquela obediência. Viu a diferença? A confusão que a desobediência traz e a bênção que a obediência traz. Portanto, o contraste histórico entre os dois evangelhos está nessa origem. Um é divino, o outro é humano. O texto continua, irmãos, do versículo 24 até 27. Paulo vai nos ensinar, em segundo lugar, essa noite, o contraste histórico entre os evangelhos está entre liberdade e escravidão. O contraste histórico entre os evangelhos está entre liberdade e escravidão. Paulo, nesta seção do 24 até o 27, vai destacar o significado por trás desta parte da história da família de Abraão. Especialmente agora o 24 até o 26, Paulo começa lembrando dos 2 filhos mencionados no versículo 23, Ismael e Isaque. E explica que eles simbolizavam os nossos 2 nascimentos, o nascimento físico e o nascimento espiritual. O nascimento físico, irmãos, quando nós nascemos do nosso papai e nossa mamãe, por parto normal, por parto cesárea, o que importa é nascer, dá a luz a nós como pecadores. Já nascemos pecadores. Não precisamos começar a cometer pecados para nos tornarmos pecadores. Davi registra que em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, no ventre, né, a linda Cecília, vai nascer daqui a algumas semanas, já é pecadora. Pastor, mas ela é tão lindinha. Pois é, uma lindinha pecadora. Mas o meu filho é tão fofinho, um fofinho pecador. Não tem como fugir disso, irmãos. A palavra de Deus deixa claro, que o ser humano é pecador desde a sua concepção. Agora, ele manifestará as evidências deste pecado durante a sua vida, dependendo de diversas situações. Criação, educação, contexto socioeconômico onde ele está, vão alimentar ou reprimir a sua pecaminosidade. Porém, nunca vão consertar. A única coisa que conserta a pecaminosidade na nossa vida e na vida dos filhos que nós geramos é o Evangelho. É necessário nascer de novo, exatamente. Senão não tem cura, não tem mudança. Portanto, o nascimento físico dá a luz a nós como pecadores, mortos em nossos delitos e pecados. O nascimento espiritual, por outro lado, nos dá a luz como justificados e santos filhos de Deus. É através do encontro com Cristo, da compreensão de que na cruz foi levado todo o meu pecado,
que o sangue derramado foi derramado por mim, e do arrependimento dos meus pecados, se você não passou por esses fatos, você precisa nascer de novo. É essa compreensão que nos tira das trevas para a luz, que nos tira de ser inimigos de Deus para ser amigos de Deus, que remove a ira que estava sobre nós e nos coloca debaixo do grande amor do nosso Deus. Então, Paulo passa a retratar a situação depois de duas mulheres. São elas Sara, a esposa, e Agar, a escrava. E retrata como uma alegoria, uma ilustração da história. Perceba, meus irmãos, que Paulo não está de maneira nenhuma negando que esses sejam fatos reais. Não, eles realmente aconteceram. São fatos da história com letra H. Ele está apenas, através do Espírito Santo, dando um significado mais profundo, conforme Deus havia permitido. Isso não tem nada a ver com uma interpretação alegórica, como foi popularizado por Orígenes e por Agostinho. E muito frequentemente nós encontramos interpretações do aliancismo e interpretações do amilenismo, com todo respeito aos queridos irmãos desses segmentos. Porém, nós podemos ver nesse texto, irmãos, um contraste claro. Continuando o contraste do primeiro ponto. Qual é esse contraste? Preste atenção. A velha aliança e a nova aliança. A velha aliança da lei e a nova aliança da cruz. Na velha aliança você tem a lei, na nova você tem a graça. Na velha aliança você tem Agar, a escrava. Na nova aliança você tem Sara, a mulher livre. Na velha você tem Ismael, que foi concebido de forma natural. Na nova aliança, Isaac, concebido de forma sobrenatural. Finalmente, na velha aliança, Jerusalém terrena em escravidão. Na nova aliança, Jerusalém celestial, aquela que é livre. Portanto, a escrava, a religiosidade, só pode gerar outros escravos. Quando nós, irmãos, nos apegamos, ou quando alguém se apega à religiosidade para tentar chegar a Deus, ele acaba se escravizando a si mesmo. Tentando buscar a Deus, ele se afasta de Deus e se torna escravo de homens, de sistemas religiosos e de doutrinas falsas por causa da sua própria escolha. Enquanto que o pacto da graça, o pacto da liberdade, não gera escravos, gera filhos. Filhos de Deus, como nós vimos no capítulo 4, por adoção. Deus nos recebe em Cristo. Deus nos faz cordeiros com Cristo. E nós estamos ao lado do nosso irmão mais velho, por assim dizer, que é o nosso Senhor Jesus. O verso 27, meus irmãos, dessa divisão, ele é curioso porque Paulo agora usa mais uma vez uma citação do Antigo Testamento. Paulo termina assim a sua explicação da alegoria, citando Isaías capítulo 54, versículo 1. Lá nós lemos: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Por que Paulo cita isso, irmãos? Ele cita Isaías 54:1, uma profecia que prometia a mudança da sorte, do destino de Israel. Israel havia havia andado na escravidão dos seus pecados e agora estava escravizada pela Babilônia. Israel estava estéril porque seus filhos haviam sido mortos e agora ela estava numa nação estrangeira. E ela estava estéril, como Sara, durante boa parte da sua vida, também foi estéril. Isaías traz que Israel, antes do seu cativeiro babilônico, podia ser comparado a uma mulher com um marido e, obviamente, com muitos filhos, os israelitas. A mulher estéril, contudo, era Israel agora no cativeiro. No nosso texto, a mulher dando à luz a mais filhos é um retrato de Israel, em primeiro lugar, retornando do cativeiro babilônico, onde ele ficou durante 70 anos. Mas é um retrato maior, é um retrato de uma restauração final. Como eu mencionei, meus irmãos, aqui, não do país de Israel, mas de uma nação israelita que Deus vai restaurar quando uma parte deles se voltar a buscar o Messias no final dos tempos, no reino milenar. Isso fica claro, por exemplo, em todo o capítulo 54, mas dá uma ouvida no versículo 3. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão as nações e se instalarão
em suas cidades abandonadas. Isso nunca se cumpriu. Depois que Israel voltou do cativeiro, ele era uma nação pequenina. Na verdade, só sobrou Judá e Benjamim e um punhado das outras tribos. E essa promessa do versículo 3, de se apossar das nações, nunca aconteceu. Deus irá cumprir isso no final dos tempos. Pode ser semana que vem, pode ser daqui a 100 anos, aonde Israel passará pela tribulação, pelo dia da agonia de Jacó. E aí será restaurado a sua posição para servir ao Messias e não mais para se voltar para a velha lei. Mas voltando ao nosso texto de Gálatas 4, 27. Paulo aplicou essa passagem, irmãos, que nós lemos, para Sara, que embora anteriormente estéril, foi mais tarde abençoada com uma criança, que através dela desfrutaria uma descendência maior e superior à descendência de Agar. Tudo pela intervenção sobrenatural de Deus na vida de Sara, na vida de Israel, na vida da humanidade através de Cristo. Qual é o contraste entre uma e outra? Aquilo que Deus fez trouxe liberdade. Aquilo que o homem buscou trouxe escravidão. Qual é a nossa aplicação, meus irmãos, desse texto? Será que nós temos voltado novamente? Temos aqui, irmãos, diversas histórias religiosas. Você chegou ao Evangelho e você não chegou como uma tábula rasa, ou seja, com uma folha em branco. Você chegou com uma história. Alguns foram criados, como se diz, dentro do Evangelho, mas muitos de nós não. Você lembra como era a sua vida antes de Cristo? Você lembra como era a sua vida, talvez, numa igreja evangélica que impunha a você uma série de normas e regras para que você chegasse até Deus? Essa é a escravidão que Paulo está falando aqui. É a escravidão da religiosidade. É a escravidão das normas. É nós reconhecemos, irmãos, a liberdade que Cristo nos trouxe na nova aliança e que Ele mesmo a confirmou através de seu sacrifício na cruz. É um chamado à liberdade esse texto. E um questionamento, por que Gálatas, por que nós hoje nos colocaríamos de novo debaixo da escravidão? Pastor, isso não está exagerando não? Irmão, você frequenta o mesmo mundo que eu, você frequenta as mesmas redes sociais que eu. Quantas vezes você vê as pessoas questionando a espiritualidade por causa de alguma coisa que fulano fez ou não fez? Se come tal comida, se bebe tal bebida, se faz tatuagem, se não faz tatuagem, se usa esse cabelo ou aquele cabelo, essa roupa ou aquela roupa. Não confunda gosto ou mau gosto com espiritualidade. Se adora desse ou daquele jeito, se cultua desse ou do outro jeito. As pessoas começam a povoar ou despovoar o céu pelo seu padrão de religiosidade. Pastor, então, quer dizer que está liberado? Só faz essa pergunta quem não experimentou o amor de Deus. Eu me lembro de uma ilustração, meus irmãos, que alguém me contou há algum tempo, em que ele costumava, em sua casa, almoçar sem camisa. A não ser quando seu pai chegava, seu idoso pai. Estava em sua casa e seu pai chegava para almoçar. Ele rapidamente ia buscar uma camisa e vestia. Ele criou uma regra porque ele sabia do que o seu pai prezava. E por amor ao seu pai, ele fazia algo simples. Não servimos a Deus, irmãos, para ganhar o céu. Você pode fazer o que você quiser. Você pode, pastor, semana que vem eu vou passar a dar 13%. Não, 13 eu não gosto não. 12% de dízimo. 13 não. 12% de dízimo. Sabe quanto, irmãos, não vai ser suficiente para Deus fazer nem isso aqui, ó. Levantar uma sobrancelha para você. Porque Deus não está impressionado com a sua religiosidade. Pastor, e se eu desse 100%? Querido, nem se você desse 500%. Deus não está interessado nas suas obras.
É privilégio servir a Deus. É honra servir ao Rei. Nós que devíamos clamar, Deus, me deixa servir mais. Até o ponto dele dizer assim, não, filho, tá bom. Você já está fazendo o que eu queria. Ah, meu Deus, quem dera, né, pastor? Né, pastor Gideão? Eu ouvi isso. Você já está fazendo o que eu pedi. Seria bom que nós pudéssemos ouvir de Deus, filho, tá bom. Você já chegou lá. Mas não chegamos, irmãos, em fazer a vontade de Deus completamente. Mas o fazemos, a cumprimos, porque o amamos. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nada que eu faça por Ele é sacrifício demais. C.T. Studd. Simples. Os Gálatas não entenderam. Nós vamos ver na outra semana, no próximo texto, que Paulo vai tratar da circuncisão. Irmãos, pode 2, 3 centímetros de pele mudar o meu relacionamento com Deus? Você vê, meus irmãos, a ignorância da religiosidade. Para quem não sabe o que é a circuncisão, é a cirurgia que todo menino judeu aos 8 anos de idade faz, cortando a pele do prepúcio, a fimose. Vão 2 ou 3 centímetros de pele humana mudar o meu relacionamento com Deus? Vai a guarda de um dia, um sábado, ou não comer carne de porco, ou não beber bebida alcoólica, ou não fazer isso, não fazer aquilo. Isso vai mudar o meu relacionamento com Deus? O sangue de Cristo é groselha, afinal de contas. E que se eu fizer alguma dessas coisas, Deus está tão irado comigo. Agora é interessante, meus irmãos, que quando nós continuarmos o resto do texto, você vai ver que Paulo vai falar sobre regras, sim. Porque quando eu amo ao rei, eu me comporto como súdito e não como invasor. Eu tenho green card para estar aqui, eu sou cidadão do rei, do reino. E como cidadão do reino, eu me comporto como cidadão do reino, por amor. Eu não preciso que faça assim um livrinho de regras da comunidade Batista Videira, de como eu devo ou não devo me comportar. Porque eu sou livre, eu não sou escravo. Nosso texto vai terminar, irmãos, no versículo 28 ao 31. E nele, finalmente, Paulo vai dizer, o contraste histórico entre os evangelhos deve nos levar a nos agarrarmos à liberdade que temos em Cristo. Paulo já tratou da liberdade da escravidão, agora ele vai reforçar o poder da liberdade. Ele vai dizer, irmãos, aí sobre escravos e tudo mais, aí no versículo 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Vocês não são descendentes de Ismael, vocês não são filhos da escrava. Paulo chega à última sessão, então, do nosso texto, trazendo as conclusões diante da alegoria sobre a qual ele tratou até agora. Quais são as conclusões? Primeira, somos filhos da promessa como Isaac, isto é, filhos do sobrenatural, filhos da intervenção de Deus, filhos do agir de Deus. É Deus que nos alcança, tal como João registra no capítulo 1, versículos 11 a 13. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais, preste atenção, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quer dizer que você escolheu Cristo, né? Não por vontade humana, não por vontade da carne, mas nasceram de Deus. É sobrenatural. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos regenera, Ele que nos elege em Cristo e nos faz seus herdeiros. Segunda conclusão. No versículo 29 nós temos esta conclusão. Sempre seremos perseguidos pela lei, pelo legalismo, enfim, pela religiosidade. Ela nos persegue, irmãos, não como uma entidade ou como uma pessoa, necessariamente uma organização que está atrás de nós para nos pegar. Ela nos persegue como a nossa inclinação da natureza pecaminosa. Sabe por quê? É mais fácil ser religioso do que ser cristão. Se vista dessa maneira, pague o dízimo, venha à igreja, faça isso, faça aquilo, não discuta com o pastor,
faz desse jeito, faz de pão. É muito mais fácil. É só você pegar que toda religião tem uma cartilha de regras. Já reparou? E não é coincidência que a religiosidade evangélica copie a mesma coisa. Porque é fácil. Nesses 15 anos que comemoramos da nossa igreja mês que vem, diversas vezes as pessoas chegaram, pastor, como é que é a doutrina? Já usou a palavra errada, mas como é que é a doutrina da sua igreja sobre vestimenta? Eu falei, olha, a gente prefere que as pessoas venham vestidas. A gente faz questão, na verdade. Para começar a conversa, isso não é doutrina. Está vendo só que a mentalidade da pessoa foi programada de forma errada? Doutrina é justificação, santificação, propiciação, predestinação, eleição. Isso é doutrina. Pastor, qual é a doutrina da sua igreja sobre música do mundo? Não tem doutrina. Tem bom senso. Tem músicas que não tem condição, que nem incrédulo gosta de ouvir, e às vezes o crente ouve. Uma vez eu estava no carro de um crente, aí estava aquelas músicas lá, aquele sertanejo que nunca se forma. Sempre universitário, já devia estar na pós-doc, tanto tempo que esse trem existe. E estava lá, porque eu sou maldito, ou sei lá o que, sou um desgraçado, mas eu te amo. Eu falei, irmão, tem nada pior ainda para a gente ouvir não, porque eu acho que já estamos batendo nas pedras lá embaixo, né? Porque tem música secular, que é bonita de se ouvir, fala da natureza, fala do verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, de preferência dentro do casamento. Ou seja, irmãos, qual é a doutrina? Tenha bom senso. Não coloque esgoto no seu ouvido, porque daqui vai para cá e para cá. Simples assim. Pastor, isso eu não sei o que eu estou cantando. Então não cante nada. Não use, não ouve. Vai fazer um curso de inglês, espanhol, francês, para saber o que você está cantando. Bom senso. E assim, meus irmãos, a gente se livra dessa escravidão que a nossa carne nos leva a querer uma regra, pastor. Eu não estou brincando, irmãos. Teve uma pessoa, anos atrás, que saiu da nossa igreja porque tinha pouca regra. E foi para um lugar que a pessoa ia controlar a vida dele. Pode uma coisa dessa? Versículo 30. Terceira conclusão de Paulo. Não há espaço para tolerância, ou pena, ou dó com o filho da escrava. Calma que eu não estou falando de nenhum ser humano não, irmãos. Estou falando do texto. A religiosidade precisa ser extirpada da nossa vida. É o que ele fala no versículo 30. Mas o que diz a Escritura? A Escritura diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Quem disse isso, irmãos? Deus mandou que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. Agora não se preocupe, se você for lá ler o texto, você vai ver que Deus cuidou de Agar, né? Ela não ficou amíngua, ela não morreu no deserto. E disse mais, que de Ismael viria 12 príncipes, uma grande descendência, o que para eles, para o povo daquele tempo, era uma grande bênção. Porém, ele não podia viver com Isaac. Pastor, eu tenho um problema com isso. Não tem problema. Quando chegar no céu, você reclama com Deus. Mas que foi ele que mandou, foi. Qual é a lição aqui, meus irmãos? Não tenha tolerância com a religiosidade. Mas eu não estou falando de você sair perseguindo a religiosidade dos outros. Estou falando de você, em mim. Quando eu começar lá no meu devocional, fiz o devocional, diga assim, Senhor, muito obrigado. Porque, olha aí, nota 10. Eu não sou como Kaique, que está sempre caindo nisso aqui, Deus. Muito obrigado. Aniversariante de hoje, mas está caindo nisso aqui. Eu não sou. Eu vivo isso aqui. E, aliás, há um tempão. A sala de troféus está cheia. Quando eu começar isso, que isso traga... Irmãos, tem que dar quase um derrame em mim. Porque a postura que foi elogiada por Jesus não foi essa. Qual foi a postura que ele elogiou?
do publicano que estava lá atrás, não conseguia chegar lá na frente, não conseguia sequer erguer os olhos e batia no peito e dizia o que, irmãos? Sê propício a mim. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lembra que nós falamos no retiro? A tradução literal do texto é: Deus, sê propício a mim, porque eu não consigo chegar ao Senhor. O Senhor tem que vir, porque eu sou pecador. Então, irmãos, terceira conclusão, arranque a religiosidade, a hipocrisia, o orgulho espiritual da sua vida. Não tenha pena do filho da escrava em você. Quarta e última conclusão, versículo 31. Paulo termina dizendo: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Somos filhos da livre. Somos filhos do sobrenatural. Somos filhos da liberdade e não filhos da escrava. Vivamos, irmãos, portanto, de acordo com a liberdade que o Senhor nos chamou. É isso, irmãos, que Paulo vai tratar da próxima mensagem diante. O que é viver nessa liberdade dos justos? O que é viver numa liberdade onde você não tem um monte de regrinhas, mas você vive como se você tivesse regrinhas e lei para si mesmo, por amor a Deus. Você não vive debaixo de uma série de amarras, mas você restringe a sua liberdade por amor ao irmão, por exemplo. Assim, muito mais, meus irmãos, que nos incomodarmos com outras religiões ou algo externo, o apelo desse ponto é nós voltarmos a nossa própria religiosidade em um autoexame. Eu estou tolerando em mim, por acaso, a hipocrisia de uma vida de aparências? Tenho tentado aparentar para Deus e para as pessoas um exterior piedoso, enquanto que o meu interior... Tem esse ditado aí que eu nunca lembro como é que é: por fora bolo, sei lá o quê, por dentro pão bolorento. Mas é mais ou menos isso aí. Por fora, uma linda aparência. Como é que é o bolo aí? Ah, isso é coisa lá do Pará, já é outra história. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ah, vocês misturam os dois, aqui é bolo. Mas não adianta, irmãos. Lembre-te do que Deus falou a Samuel. Samuel olhou para os filhos de Jessé, aí chegou lá o primeiro. Tinha esse porte aqui, mais ou menos meu. O que Samuel falou? Certamente, eis aí o ungido, o escolhido de Deus. E Deus falou para Samuel: não atente para o seu tamanho, para a sua estatura. Um homão de 1,85 m, ombros largos, guerreiro. Eu o tenho rejeitado, porque Deus, o Senhor, não vê como homem. O homem vê o exterior. O Senhor vê o coração. E foi todos os filhos de Jessé, todos, cada homão, as meninas suspirando por eles. Quem que Deus escolhe? Davizinho. Mal te apelo na cara, o pós-adolescente lá direito lá. Ah, tem o caçula, ele está lá cuidando das ovelhinhas. É o coração, meus irmãos, que Deus quer. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Finalmente, o contraste entre os evangelhos deve nos mover a escolher o verdadeiro. Para que vida maravilhosa, meus irmãos, o nosso Deus tem nos chamado. Para que vida grandiosa e gloriosa o nosso Deus tem nos chamado. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão nas garras das religiões, aprisionados muitas vezes por homens inescrupulosos, maldosos, que só querem ganhar deles. E que o Evangelho possa alcançar a todos, libertando-os, assim como Deus em Cristo tem nos libertado. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e orar hoje. Chamar o irmão Cédric para dirigir nessa última oração, encerrando o nosso culto dessa noite. Oremos, irmãos. Deus eterno, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai,
após, ó Deus, a exposição da Tua palavra aqui, perceber, ó Deus, que Tu nos chamaste para ser livres, ó Pai. E essa liberdade, ó Deus, que essa liberdade, ó Deus, faça em nós, Pai, diferença, ó Deus. Nos liberta, ó Deus, da religiosidade, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, durante essa semana a pensar sempre e lembrar sempre do que foi falado aqui essa noite, Deus eterno. Nós somos filhos da livre, Pai. Cuida de nós, olha pela nossa igreja, olha por cada um que está aqui, ó Pai. Que nessa semana, ó Deus, as atividades as quais nós vamos fazer, as tarefas que nós temos para desempenhar, ó Deus, que diante de tudo que foi falado nós possamos, ó Deus, fazê-las lembrando sempre disso. Tu és o nosso Deus. Tu és soberano em nossas vidas. Traz, ó Deus, à nossa mente sempre, ó Pai, essas afirmações. Cuida de nós essa noite, olha por nós. Essa é a nossa oração, Deus. Em Teu nome, Jesus, eu agradeço e em Teu nome eu peço. Amém.